Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, tudo certinho? Eu espero que sim. Hoje eu vim numa missão muito importante apresentar para vocês o resumo do nosso quarto trimestre de 2023. O que vem por aí? Bom, o tema do nosso quarto trimestre é o seguinte: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. Ele é líder das Assembleias de Deus em Curitiba, Paraná, conferencista, advogado, escritor de obras da CPAD, entre elas As Doenças do Século, Planejando a Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus, todas publicadas pela CPAD. Este é o comentarista, então, do nosso quarto trimestre com 14 lições. O tema desse quarto trimestre, então, é a obra missionária. Estudaremos a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Veremos que a obra de missões envolve a evangelização local e transcultural, bem como a formação de missionários, amém? Então esse é o nosso tema central do quarto trimestre de 2023. Então vamos conhecer então um pouquinho das nossas lições. Serão 14 lições desse trimestre, né? A primeira agora será dia 1º de outubro e traz como título A Grande Comissão. Um enfoque etnocêntrico, né? O nosso textuário estará em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Já ficou curioso? Então, bora lá começar a estudar já a nossa lição de número 1, que será apresentada nas EBDs no domingo que vem, dia 1º de outubro. A lição de número 2 traz como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, sabe aquela frase que nós gostamos de dizer, que missões está no coração de Deus? Sim, está no coração de Deus e precisa estar no nosso também. O textuário da lição de número 2 está em Gênesis, capítulo 17, verso 4, que diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então está aqui a verdade prática da nossa lição de número 2. Agora, vamos conhecer a lição de número 3, que traz como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Tinha missões no Antigo Testamento? Sim, tinha missões transculturais no Antigo Testamento. O nosso textual está em Isaías 49, versículo 6, que vai dizer: Disse mais: pouco e que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Então aqui o profeta Isaías está declarando para Israel que eles seriam luz para os gentios. E o que nós somos, irmãos, nesse mundo, na nossa época, na nossa geração? Somos luz nesta terra. E a verdade prática, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A lição de número 4 vai trazer, então, missões transculturais agora no Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver as missões transculturais no Novo Testamento. O textuário está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É chamado textuário da Sagrada, né? João 3,16, aonde Deus nos revela que o amor dele foi tão grande a ponto de entregar o seu próprio Filho. A verdade prática da lição de número 4 diz o seguinte: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A lição de número 5 traz como título Uma perspectiva pentecostal de missões.
O textuário está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse texto aqui, junto com o ide de Jesus da grande comissão, nos indica a nossa grande responsabilidade em ser testemunha, em ser evangelistas da palavra do Senhor, não apenas no local onde nós moramos, não apenas no bairro, nem na cidade, mas também no estado e também no nosso país, e aonde quer que nós formos, precisamos ser testemunhas do poder de Deus nessa terra. Embaixadores, né, meus queridos? Embaixadores do Evangelho de Cristo nesta terra. A verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Olha então, irmãos, que coisa maravilhosa que nós podemos ter de Deus. O mesmo Espírito que nós, quando lemos essas passagens, né, ali onde o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam reunidas no cenáculo, e nós imaginamos, né, a palavra do Senhor diz que línguas como de fogo ia pousando em cada um, e nós pensamos que coisa mais gloriosa, mais maravilhosa, mas a verdade é que está disponível para a igreja da atualidade também, basta apenas nós buscarmos poder em oração, amém? Então, meus queridos, a lição de número 6 vai trazer o título Orando, contribuindo e fazendo missões, tá? Então, as 3 formas que você pode estar realizando missões na atualidade: orando, contribuindo e indo, né? Então, são as 3 formas de você fazer missões. O textuário está em Isaías, capítulo 6, verso 8, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir para essa obra, né? A lição de número 7 traz como título a responsabilidade da igreja com os missionários. Então, essa lição vai enfocar o quanto nós somos responsáveis com aqueles que, além de orar, além de contribuir, eles vão fazer missões, né? Tá lá no campo missionário, às vezes longe de casa, longe dos familiares, mas pregando o evangelho de Cristo. E nós, como igreja de Cristo, precisamos, então, assumir a responsabilidade com esses missionários. O nosso textual está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que diz: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado do seu missionário. A lição de número 8 traz como título Missionários Fazedores de Tendas. Que título mais específico, né, meus queridos? Missionários Fazedores de Tenda. Como vocês podem imaginar, né, nós nos lembramos de Paulo, do apóstolo Paulo, aonde ele trabalhava fazendo tendas para não ser pesado para as igrejas que ele estaria ali visitando, até mesmo estabelecendo igrejas, né, no campo missionário. Então, nosso apóstolo Paulo, ele tinha essa profissão de fazer tendas. O textuário está em Atos capítulo 20, verso 34, que diz: Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. Verdade prática, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá, amém? Então, é possível servir a Deus e aos outros, meus queridos, minhas queridas, com aquilo que Deus te deu, com a sabedoria que Ele te deu, né? Profissionalmente, você pode ser usado, então, para fazer o bem às pessoas que estão ao nosso redor. A lição de número 9 traz o título A Igreja e o Sustento Missionário. O textual está em Filipenses, capítulo 4, verso 19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores.
Então, tá aqui a nossa lição de número 9, vai falar sobre o sustento, né, meus irmãos, dos nossos missionários. A lição de número 10 vai falar uma importante lição, traz o título O Desafio da Janela 10 por 40, que nós sabemos que é um desafio que já vem há longos anos, aonde é muito difícil entrar o evangelho, precisa ter grandes estratégias, né, para poder ali pregar o evangelho de Cristo. E o texto áureo dessa lição de número 10 está em Romanos, capítulo 15, versículo 20, que vai dizer assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática, a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Você está disposto a ir para um país onde não se pode nem mesmo ler a Bíblia? Meus queridos, as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. Há países que não podem nem ao mesmo ler um versículo, ter traduzido ali na sua própria língua. Os missionários precisam ter estratégias para pregar o evangelho com muito cuidado, porque eles podem ser a qualquer momento presos, né? Então nós precisamos orar, contribuir e também estar disposto para realizar esta obra. A lição de número 11 traz como título Missões e a Igreja Perseguida. O nosso textual está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, amém? Então tá aqui, irmãos, aquilo que nós temos visto acontecido nesses últimos dias, onde os valores morais estão sendo relativizados, nada é absoluto. Nós estudamos muito, né, nesse terceiro trimestre a respeito do império das trevas, né, o império da Babilônia reinando nesses últimos dias, e nós vimos que cada dia mais vai ficar estreito para a igreja continuar nessa terra, mas sabemos que logo, logo o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Por isso a pressa, irmãos, de pregar o evangelho, por isso a pressa de fazer missões, por isso a pressa de buscarmos almas que estão perdidas aí, prontas para que o inimigo ceife elas. Nós não podemos permitir, precisamos pregar o evangelho a toda criatura, tá? A verdade prática, então, da lição de número 11 vai dizer: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam, tá? São experiências maravilhosas, gloriosas, que nós iremos aprender nessa lição de número 11. A lição de número 12 traz como título o modelo de missões da igreja de Antioquia, tá? Então nós vamos aprender um modelo de missões na igreja de Antioquia. O textual está em Atos capítulo 13, verso 2, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática dessa lição é a seguinte: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, nesse modelo de missões, nós vemos o próprio Espírito Santo, irmãos, apartando ali 2 missionários para a obra missionária, né? Então, eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam servindo ao Senhor, e o que o Espírito fez? O Espírito Santo, então, determinou quem estaria indo para a obra missionária. E essa ação do Espírito Santo, meus queridos, é a garantia do sucesso. Se nós formos olhar todas as igrejas que Paulo plantou por ser um missionário, irmãos, nós vemos então que o Espírito Santo realmente estava garantindo ali o sucesso da obra missionária. A lição de número 13 traz como título o propósito de missões. Então, qual é o propósito relacionado a missões? E o nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, que diz o seguinte: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura, não é uma opção, mas uma imposição divina. Olha a nossa responsabilidade, meus queridos. Não é opcional pregar o evangelho, de maneira alguma.
Ela é uma imposição de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que talvez você não consiga falar em palavras, talvez entregar um folheto, talvez abrir um culto evangelístico, não tem problema. Na obra de Deus, na evangelização, tem espaço para todos e as pessoas estarão observando até mesmo seu andar. Se você é uma pessoa que demonstra Cristo no seu dia a dia, no seu andar, no seu modo de vida, fique tranquilo, você já está realizando a obra missionária. Amém? A lição de número 14 traz como título Missões e a volta do Senhor Jesus. E o nosso textual está em Mateus 24:34, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Meus queridos, a nossa responsabilidade, mais uma vez, em uma lição, dizendo, que nós precisamos cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas, a grande comissão que Ele nos mandou. Nós precisamos pregar o Evangelho, então virá o fim. E nós aguardamos, irmãos, ansiosos, a vinda do Senhor Jesus, buscar a sua igreja. E quanto mais almas pudermos ganhar para Cristo, muito mais felizes nós seremos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tá aqui o resumo do nosso 4º trimestre de 2023. Eu espero que, assim como eu, você esteja muito entusiasmado para iniciar esse trimestre, aprender as Santas Escrituras. É muito bom. Então eu convido você, se você ainda não é participante das escolas bíblicas dominicais, procure na sua igreja, converse com o seu pastor, diga que você quer se matricular na escola bíblica. É muito importante, fazemos parte da maior e da melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Graça e paz.